Jesus, que meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave há de ser pra mim ouvir. O meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus florir, quando Cristo o meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Momento glorioso, irmãos. Quando nós ouvir Jesus, o nosso nome, Ele chamar, e nós ali ao lado dele para todo sempre. Amém. Louvado seja ao nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos louvar Ele com mais um. É o 465. 465. Eu li que Jesus fora preso, de dor a minha alma vibrou. Eu antes assim não sentia, agora isto a mim empolgou. Eu li que ele foi conduzido à corte de Jerusalém. Ali padeceu grande afronta, foi coroado de espinhos também. Eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim. Eu sei que ele é inocente, padecendo tudo assim. Eu li que Jesus foi julgado, uma cruz muito pesada levou, e nela por mim expirando, os meus vis pecados tomou. Enquanto na cruz pendurado, uma lança seu lado furou, na esponja lhe deram vinagre, e ele por mim o tragou. Eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim. Eu sei que ele é inocente, padecendo tudo assim. Depois José de Arimateia e outros discípulos também puseram nenhum sepulcro, e os guardas vigiavam bem. Enquanto no mundo ele disse que havia de ressuscitar, e Deus fez então um milagre,
fazendo dos mortos tornar. Eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim. Eu sei que ele era inocente, padecendo tudo assim. Os guardas ainda vigiavam, quando um anjo veio do céu, e a pedra que estava na porta, com grande poder removeu. Depressa os laços caíram, o plano de Deus é assim, e a luz e a vida resplendem. Isto foi tudo por mim. Eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim. Eu sei que ele é inocente, padecendo tudo assim. Aleluia, louvado e agradecido seja o nome de Jesus. Temos louvado o seu Trêsinho, que vai estar com o nosso pastor em nome de Jesus. Glória a Deus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Amém. Convido a todos para ficarem de pés e abra a sua Bíblia comigo no livro de Lucas. Capítulo de número 19. Lucas, capítulo de número 19. E versículo de número 9. Capítulo de número 19. Versículo de número 9. E diz-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Vamos ser assim de oração. Eu e minha casa, vamos pedir demais irmãos que não vieram, para Deus continuar abençoando, dando saúde aos que estão enfermos. E Deus sabe cuidar de cada um de nós. Amém? Oramos, Senhor Deus, Pai, agradecido por estarmos mais uma vez na Tua casa. Reunido, Pai, para te adorar nesta noite e oferecer o melhor nesta noite. Meu Pai, seja a figura central desta reunião. Aqui estamos, Deus, juntos. Aleluia, para te adorar. Aleluia, para te servir. Glória a Deus, abençoa a tua igreja que está presente. Meu Deus, os que não puderam chegar, os que estão enfermos, visita nesta noite e o abençoa a todos. E assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar.
Vamos cantar mais um hino para Jesus, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor com o hino de número 407. Ó Criador bendito, ó fonte de esperança, a ti, ó Pai, contritos, buscamos com confiança, nos deste em herança, agora sempre eterna, o pão da vida eterna, ó manda-nos dos céus, excelso Criador, supremo benfeitor, o teu amor derrama em nós com a viva chama, excelso Criador, supremo benfeitor, o teu amor derrama, o teu consolador. Unidos esperamos o teu celeste ensino, comanda suplicamos o teu poder divino, aceita este hino que nós a ti cantamos, pois gratos te louvamos por tua salvação. Excelso Criador, supremo benfeitor, o teu amor derrama em nós com a viva chama. Excelso Criador, supremo benfeitor, o teu amor derrama, o teu consolador. O coração se alegra e a alma está contente no dia em que se entrega a Deus onipotente, que paz profunda sente a alma do perdido, que hoje é um remido, o Cristo Salvador. Excelso Criador, supremo benfeitor, o teu amor derrama, o teu consolador. Criador, supremo benfeitor, o teu amor derrama, o teu consolador. Amém? Glória a Deus. Irmãos, parece que não estão usando a água. Aleluia. Amém, irmãos? Graças a Deus, meus amados, que estamos reunidos nesta noite. Para nossa alegria está com Francisco, e com Francisco está aí povo cometido, e trouxe com ele alguns irmãos. O nome do irmão? Edmilson e Rosinete. Camille. Muito bem. Daí, a igreja está feliz com a presença dos nossos irmãos nesta noite. Diga comigo, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Jesus. Amém. Se sinta bem na casa de Deus. E assim, nós vamos continuarmos louvando a Deus, agradecendo a Deus por mais um dia que Ele tem nos concedido e estamos reunidos. Tá certo? Vou pedir ao irmão Gilberto para ele continuar com o trabalho. Glória a Deus. Aleluia. Amém, minha amada igreja, agradecido ao nosso Salvador Jesus Cristo por mais esta oportunidade, nesta noite. É um privilégio nós estarmos aqui juntos,
reunidos em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu particularmente gosto de dizer que a melhor reunião é aquela em nome de Jesus. A reunião, irmãos, em nome de Jesus é uma reunião santa, é uma reunião onde nós falamos do céu, onde nós falamos de Jesus, aonde não, vamos dizer assim, não dizemos palavras que não agradam a Jesus, né? Então a nossa alegria é falar de Jesus, é dizer que Ele é bom em nossas vidas. Nós estamos aqui, cada um de nós estamos aqui nesta noite pela misericórdia e a bondade de Jesus. Né? Então é motivo de eu e de você que está aqui debaixo desse templo aqui, adorar Ele. Porque Ele nos tem sustentado a nós, a nossa família, né, a família em Cristo, todos reunidos aqui nesta noite. Então é motivo de nós Aleluia. abrir a nossa boca, glorificar, né, irmãos? E dizer como a Bíblia diz que nem outro nome há poder como há poder no nome de Jesus. E esta é a razão dos crentes que está aqui nesta noite. É a razão de nós estar aqui, porque nós sentimos liberdade de glorificar Jesus. De outro tempo, quando nós não tínhamos Jesus, nós louvava a quem não era digno, né? Glória a Deus. Mas hoje nós louva a quem é digno. Aleluia. Amém? Porque nós estamos aqui porque Ele nos resgatou, nos tirou do lamaçal do pecado, no mundo da escuridão e nos colocou em lugar de príncipe que é este e diante de luz que está diante da palavra da luz de Jesus. Amém? Então, irmãos, vamos glorificar Ele, vamos adorar Ele nesta noite. Amém? Glorificado seja ao nome do nosso Salvador Jesus. A nossa irmã Socorro, ela está com a oportunidade nesta noite para louvar, para dar um versículo, assim conforme o Espírito Santo lhe tocar. E a igreja continua adorando nesta noite. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Maravilhoso estarmos aqui na noite da casa do Senhor. Para louvar e agradecer o nome santo dele. Amém. Vamos louvar o hino 344. Amém. Da glória de Deus. Entre o filho do meio dos vales está um amigo que é caro para mim. Aleluia. Quero ser filho no centro dos mares, vê-lo no céu como os anjos, enfim. Meu Salvador Jesus, ó Filho do Deus, graças por tua luz que veio dos céus, Aleluia. por me provaste a luz, por me morreste, Jesus. Hoje te busco, ó, vem revelar-me a luz divina desta meu Jesus. Com teu rebanho vem já alertar-me para o rio que é vida produz. Meu Salvador Jesus, Aleluia. ó Filho do Deus, graças por tua luz que veio dos céus, por me provaste a luz, por me morreste, Jesus. Ouve-me agora, Jesus muito amado, deixa-me teu grande amor desfrutar. Não mais me escondas
A voz de Cristo é pra mim mais preciosa que a voz dos anjos soaram. Não tenho brilho da face gloriosa quando sorri meu amado Jesus, meu Salvador Jesus, o Filho do bom Deus. Graças por tua luz que veio do céu, por me provaste a luz, por me morreste, Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Amém. Graças a Deus. O hino é um amigo entre os lírios, que é Jesus de Nazaré. Que coisa maravilhosa. Aleluia. Então, esta é a nossa alegria. Nosso irmão Valdinho também, nesta noite, está com a oportunidade. Aleluia. A paz e a alegria no reino da luz, a pátria dos remidos, Jesus nos conduz no reino dos céus, a gozo e paz. Os filhos de Deus têm poder, verá. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Capítulo 20 e versículo 9. E isso aconteceu e disse ao povo: esta palavra se recebe homens e plantou vinhos e ouro e terra e por muito tempo, e luz cobrindo o tempo, tomou o céu, e levantam levadores para que ele dissesse, e do muitos diria, mas se levadores para o canto matado no vaso. A minha leitura não é tão muito, né? Mas Deus vai me dar discernimento desse versículo que eu estou lendo agora, porque quem ensina a nós é o Espírito Santo, né? Ele dá o dom. Então eu espero que eu entenda esse dom, que Deus vai usar pelo Espírito Santo para dar esse significado dessa palavra para mim. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Capítulo 20, versículo 9. Glória a Deus. Amém, irmão. Você leu o Evangelho de Lucas, capítulo de número 20, versículo 9. Então, irmãos, vamos continuar, né? Vamos continuar adorando. Glória a Deus. Vamos glorificar. O povo de Deus, a alegria do povo de Deus é esta: é cantar para Jesus, é glorificar o nome de Jesus. Amém? Irmão Vital também está com a oportunidade, e assim a igreja do Senhor continua nesta noite feliz na presença de Jesus. A paz e a alegria no reino dos céus, os salvos lá entoam louvores a Deus, dai glória a Jesus,
Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória. A missão da igreja com a paz do Senhor. Amém. Mas, irmão, é motivo de alegria de nós hoje estarmos reunidos, os irmãos, para pregar a sua palavra e dizer que Jesus é quem salva o mundo inteiro. Quero que os irmãos me ajudem, que eu vou cantar o hino, antes que nasça a palavra de Deus. O hino é 208 da cristã. É que estou de lado da harpa. Vamos cantar para Jesus. Hoje quero te entregar para Jesus Cristo, o cansado e triste pecador, para aquele que no Golgota foi visto, padecendo nossa culpa, nossa dor. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje quer obter a liberdade que se encontra no Senhor Jesus. Receber no coração a santidade pelo sangue derramado lá na cruz. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje quer desfrutar a paz divina, que no mundo não se pode achar. Venha Cristo que te salva, que te ensina, onde pode essa paz no céu gozar. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje quer renunciar ao bem terreno, crendo em Cristo, grande Salvador. Quer vir após o meu Nazareno, pelo dia lá no céu te respirou. Venha Cristo, aleluia, chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Amados irmãos, venha Cristo. Ele te espera todos os dias da tua vida. Muitas vezes o homem está desordenado, sem a presença de Deus, mas quando Jesus ele andava pregando a sua palavra, ele se encontrava. A primeira vez que ele se encontrou foi com Pedro. Ele era um pescador. E ele olhando para Pedro disse: olha Pedro, tu tem coragem, Pedro, de deixar pai, mãe, filhos, se tu tiver, filhas, irmãos, pelo meu amor? Pedro olhou para estes tempos
Eu tenho coragem de deixar tudo pelo amor do Senhor. E hoje Pedro é muito grande no reino dos céus. É por isso que nessa noite, amados irmãos, eu estou feliz de estar no meio, reunido no meio do povo de Deus. Exclusivo, o irmão novo convertido ali, trouxe uma linda família para vir ouvir a palavra de Deus. A palavra não é minha, a palavra não é do meu pastor, a palavra não é do dirigente, sim, é de Deus. Aleluia. Agora, eu queria que meus amados irmãos abrissem suas Bíblias lá em Mateus, capítulo 11 e versículo 28, para a meditação dos irmãos que vai ouvir a palavra de Deus. Glorificado é o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Lá no capítulo 11 de Mateus, aqui na capítulo 20, capítulo 11, aliás, Mateus capítulo 11, aleluia, glória a Deus. Mateus, em nome de Jesus. Mateus capítulo 11 e o versículo, aleluia, 28. Todos encontraram, amados irmãos? Quem encontrou, diga amém. Vamos passar pela passagem que Jesus Cristo ele mesmo falou. Ele estava em um lugar, aí disse à multidão, ele disse assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim, que sou manso, humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas, irmãos, nós vimos aqui uma palavra de Deus chamando a multidão, e ele pronunciou a palavra, disse: vinde a mim todos. Ele não disse assim: vem Vital, vem Valdinho ali, vem quem é convertido. Não, ele disse assim: vinde todos a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Muitos discípulos pensaram que o fardo dele, que ele ia aliviar, é por causa que ele tinha talvez juntado toco, juntado pedra, estava cansado. Não, amados irmãos, ele está falando aqui sobre o pecado. Vinde a mim todos os que são cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse, amados irmãos, é o Deus dos crentes. Faça a vontade dele. Ele disse na sua palavra: vinde todos. Quando ele chamou vinde todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, ele não quis dizer vem Vital. É você, Vital, que eu estou chamando. Ele abriu os braços para a multidão e disse: vinde todos que estáis cansados e oprimidos. Muitas das vezes você está cansado, está oprimido por os problemas da tua vida e da minha vida que tem acontecido, mas nós temos um Criador, aleluia, que faz parte de nós para ser o nosso advogado. Foi por isso que ele disse: vem a mim. Não se esqueça. Mas, irmão, eu quero também dizer outra proposta. Não se esqueça de orar. A oração é quem abre a porta
de todas as coisas que você quiser arrumar em sua vida. Não é com a riqueza. Não. A riqueza vai ficar. Tem muitas vezes que acontece danos na sua vida que você pede até a Deus que melhore com bênção, mas a bênção vai ficar. Mas terá um momento na sua vida, por causa disso ou daquilo, o inimigo ataca demais, aí você diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem momento que você pede bênção, mas quando o crente ele é fiel a Deus, meus amados irmãos, a bênção já está acompanhada com ele. Passa o que passar. Jesus Cristo disse aos discípulos: passará o céu e a terra, mas a minha palavra não é de passar. Então, se tua vida estiver tribulada, cheia de problema, que eu também não sei, pede misericórdia a Deus de madrugada. Tu vai ver, se tu bater o joelho de madrugada, se Deus não fala contigo, se Deus não põe as coisas certas no lugar, Deus vai te abençoar, porque a oração é a chave que abre a porta do céu e derrama misericórdia e bênção. Uma certa vez, Salomão, ele escreveu lá no Provérbio 8, e versículo 17, pode gravar aí, e depois você lê em casa. Salomão disse: eu amo a quem me ama. O próprio Deus tinha dito a ele: eu amo a quem me ama, e a quem madrugada me busca, me encontrarás. Aí lá na frente, no segundo versículo, diz: riqueza adorável. Ele disse: riqueza adorável. Amados irmãos, mas ele não quis dizer riqueza adorável deste mundo. Nem gado, nem terra, dinheiro, nem carro, nem nada. Riqueza adorável da salvação. Aleluia! Teve também, teve 5 minutos na madrugada, antes que a alva nasça, que é o amanhecer do dia, vai no pé do chão, menos 5 minutos e conversa com Deus. O homem tem o direito de conversar com Deus. Agora a resposta vem de Deus. Quando você tem comunhão com Deus, a Bíblia diz que quando você tem comunhão com Deus, você pede aqui na igreja e a causa é resolvida lá no seu leito quando você pede a Deus. Por quê? Porque você tem comunhão com o Senhor. Quero agradecer a rica oportunidade que o Pastor me deu. Muito obrigado. Quero que os irmãos orem por mim, para que eu vivo meio problemático de garganta, essas coisas. Eu ainda hoje estava na Valterém. Na Valterém dói, viu? Mas estou aqui para dizer que Jesus é bom. E somente Ele é quem salva. A Bíblia diz que todas as coisas o Pai entregou na mão do Filho. Disse: olha, é você quem vai resolver. Eu quero dizer aos amados irmãos, estou transpassando do que disse, mas eu vou repetir essa palavra. Vamos supor que você tenha 10 filhos. E um dos seus filhos seja da confiança de Deus, sua. Aí você diz: meu filho, isso aqui é você que vai resolver. Isso aconteceu com o Pai que está no céu. Pegou todas as coisas e entregou na mão de Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus para poder ser dominado tudo por Ele. Aí Jesus deixou escrito, disse: sem mim nada poderás fazer. Então, desça a madrugada, desça a casa do oleiro, a madrugada, fazendo filho, mas não se esqueça que Deus é maior do que o filho.
Ele vai te ensinar tudo. Quando você fizer isso, pelo menos um ano, quando você lê o versículo, a resposta está no outro lado da folha. O que você pediu aí, viu? Pode ficar certo. É comunhão com Deus. É preciso ter comunhão com Deus. Não é todo mundo que quer ter essa comunhão com Deus. Porque não é bom. Ficava de madrugada acordar, abrir, né? Aí sair, ir lá no seu banheiro, molhar o rosto, minha amiga diz, abrir até jejuar, e voltar para o seu quarto, trancar, bater a porta, jejuar e falar com Deus que é melhor. Agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém, amada igreja. Vamos continuar nesta noite na presença de Jesus, né? Vamos continuar adorando e agradecendo aquele que vive e que reina para todos sempre. Amém? Você não, Maria? Não? Glória a Deus, amém. Vamos ouvir também nesta noite o nosso diácono José Rezende. Aleluia. Quando eu estou louvando a Zé, que eu louvou 90, viu? Hino 90. Jesus tem prometido o Consolador, o Espírito Santo, o Instruidor, também prometeu no reino dos céus um santo lugar junto ao nosso Deus. Firmado na promessa tão grande e eficaz, agora neste mundo desfruto a paz. Espero Jesus nas nuvens descer e na sua glória me receber. Louvado seja Ele. Aleluia. Amém, só os irmãos com a paz do Senhor. Amém. E uma noite de salvação para os internautas, né? Pois nós estamos no YouTube do nosso irmão Alex Serafim. E estou muito feliz também pela visita do nosso irmão Edmilson. Eu convidava ele várias vezes para vir fazer uma visita para a gente aqui e ele falava, olha, eu vou. Aí o irmão Francisco foi, reforçou, convidou, ele veio, a nossa irmã e a filha, a família de Jesus. Tivemos a alegria de congregarmos juntos, né? Na mesma igreja. Foi uma alegria para mim, apesar de pouco tempo, mas foi muito bom, irmão, é uma bênção nas mãos do Senhor. Mas, meus irmãos, eu quero dizer para os irmãos que os irmãos nunca estão sozinhos. Deus está contigo. Amém. A Bíblia diz que João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se nós pecarmos, é porque nós queremos, porque a verdade nós conhecemos, né? Nós somos livres para adorar o Senhor, amém? Está cantando um louvor, quando está cantando minhas palavras, o louvor de número 8. Peço a ajuda dos irmãos também. Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas está comigo. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, nas
Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, ao pecador perdoar nela. Ele só, e pelo seu santo sempre vela. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Deus em seu Filho se há comprazido. Nele só, mas sua glória me há repartido. Dele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, nele nós temos um firme guia. Nele só, a noite enche de alegria. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, amém, irmãos? Conforme eu disse, você nunca está só. Cristo está sempre com você, não só durante o dia, mas 24 horas por dia. Cristo está sempre com você. Você nunca está sozinho, Ele é seu guia. Ele é o nosso guia, amém? Agradeço em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Amém. Verdadeiro amigo que está sempre cuidando de cada um de nós, né? Por onde nós estamos andando, o nosso Salvador Jesus Cristo, Ele está cuidando, porque Ele é o nosso verdadeiro amigo, amigo que não nos deixa só, né? O nosso irmão Edilson também. Amém. Então vamos continuar adorando. Irmã Dora, no nome de Jesus. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em plena luz e confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a mim, eu sei. Aleluia. Glória. Eu salve os irmãos do Papai do Senhor. Amém. Os irmãos, é um momento feliz, né? Graças a Deus estar aqui nesta casa, porque é a casa da alegria, tem a bênção, né? Deus recebe o melhor, né? Às vezes chega meio cheio, pobrezinho, mas não sai bonzinho. Em nome de Jesus, né? E eu vou cantar um hino para Jesus. Aleluia. 303. Quando o sol brilha em qualquer lugar,
precisa de Jesus. Quando escurecer, tudo oferecer, tu precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisa de Jesus. Homem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisa de Jesus. Para obter perdão, plena salvação. Tu precisa de Jesus. Para caminhar firme sem errar, tu precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisa de Jesus. É para alguém para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisa de Jesus. Tendo paz, alma mordida, tu precisa de Jesus. Na perseguição, na tribulação, tu precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisa de Jesus. Homem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisa de Jesus. Quando a morte entrar em teu próprio lar, tu precisa de Jesus. Na decisão final, tu precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisa de Jesus. Aleluia. Alguém para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisa de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Obrigado por esta rica oportunidade. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos de Jesus. Coisa boa, né? Nosso irmão Alex também está com oportunidade nesta noite. A igreja continue em espírito de oração. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Missão aos irmãos, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Eu desejo aos amados irmãos que estou feliz por estar na casa do Senhor mais uma vez se alegrando com os amados irmãos. Creio que Deus está feliz por você ter chegado até aqui. Com certeza o inimigo trabalhou para você não chegar até aqui, porque sabia que se você chegasse até aqui, você ia ser renovado, você ia ser transformado, porque a palavra do Senhor é que transforma o crente. E Deus é fiel em sua palavra. Me alegro muito em saber que Deus preparou algo especial para cada um de nós ao chegarmos até aqui. Cada um de nós, às vezes, chega aqui triste, muitas das vezes doente, muitas das vezes enfermo, mas quando chega na casa do Senhor, aleluia, milagre acontece, cura, aleluia, acontece, salvação acontece, aleluia, algo sobrenatural acontece, porque não? Porque estamos no melhor lugar que é a casa de Deus. E não conta as vezes que chega enfermo, muitas das vezes dizendo, não vou ter capacidade nem de chegar na igreja. E quando pisava no púlpito, naquele mesmo momento o Senhor curava para mostrar que Ele é Deus. E não há enfermidade nesta noite que Ele não cure. Riva Suri Bicrenta Ramana,
Maço de Mecanta, Rebaçu de Rebaçu de Mecanta, Lebaçu Mecanta. Deus é poderoso para fazer coisas novas neste lugar. Deus é maravilhoso, meus amados irmãos, e nós contemplamos nesta noite a sua palavra. Você que nos assiste pelo nosso canal aí no YouTube, canal de Alex Serafim, também no Instagram, nos acompanhe. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Compartilhe, aleluia, essa live em grupos de WhatsApp, nas mídias digitais, para que a palavra do Senhor seja abrangente ainda mais, chegue a mais pessoas que precisam ouvir a voz de Deus, precisam ouvir, aleluia, a voz do Deus Todo-Poderoso. Hoje tivemos à tarde um evangelismo aqui na rua principal, aqui de Brejinho, onde foi uma bênção, onde o Senhor falou de uma maneira especial. E não é diferente, aleluia, nesta noite, porque servimos ao Deus que tudo pode fazer. Meus amados irmãos, vamos ser em breve. Aleluia, louvado seja Deus nesta noite. E creio que Deus, aleluia, tem sempre algo especial para cada um que está aqui. Saiba, aleluia, que a palavra do Senhor é que levanta aquele que está caído. Saiba que a palavra do Senhor é que transforma o homem velho, aleluia, numa nova criatura. Saiba, aleluia, louvado seja Deus, que Deus tem propósito de salvação neste lugar. Deus tem propósito de salvação de vidas. E é nesse intuito, aleluia, louvado seja Deus, de levar o Evangelho. Aleluia, de falar do amor de Deus, de levar, aleluia, essa palavra a Brejinho, aos municípios. Aleluia, que nós, aleluia, estamos engajados, aleluia, no ir de levar essa palavra a muitos que estão aí fora e precisam ouvir a voz de Deus. E se ouvir a voz de Deus nesta noite, não endureça o seu coração, diga: Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Fala comigo, Senhor, aleluia, porque eu preciso ser transformado, eu preciso ser transformada. E não há enfermidade nesta noite, aleluia, louvado seja Deus, que Ele não possa sanar, que Ele não possa trabalhar e que Ele não possa curar. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 23. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 23. Aleluia, louvado seja Deus. E nos diz assim a palavra do Senhor, Atos 16, a partir do versículo 23. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, o lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou-as a espada e quis matar-se, cuidando-se que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo tremo, e se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhor, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Amém? Aleluia, louvado seja Deus. Meus amados irmãos, aleluia, eu quero, aleluia, louvado seja Deus, falar abertamente, aleluia, sobre o versículo 26, aonde, aleluia, aconteceu o sobrenatural de Deus,
O de repente, aleluia, de Deus para Paulo e Silas aconteceu em um dos momentos mais difíceis que eles passavam na caminhada. E de repente sobreveio um tão grande terremoto. Talvez o de repente de Deus não aconteceu, aleluia, em sua vida, aleluia, porque, aleluia, em alguns momentos da sua caminhada, você deixou de adorar ao nosso Deus. Talvez, aleluia, louvado seja Deus, os milagres não acontecem em sua vida, porque, aleluia, você deixou de buscar, aleluia, o Deus Todo-Poderoso. E quando se busca o Deus Todo-Poderoso, quando se busca, aleluia, louvado seja Deus, um general de guerra, o leão da tribo de Judá, o milagre acontece, o sobrenatural de Deus acontece, aleluia, e milagres são feitos através da palavra de Deus. E voltando para o texto, aleluia, voltando, aleluia, para, aleluia, o que a palavra do Senhor nos diz nesta noite. A Bíblia nos diz, aleluia, através do texto que eles iam, aleluia, indo à oração. Veja, o crente, aleluia, quando ele busca Deus através da oração, ele é um crente revestido de poder, ele é um crente revestido, aleluia, de autoridade. Talvez, aleluia, o Senhor nesta noite quer dar autoridade a crente, aleluia, neste lugar, aleluia, de anunciar a sua palavra, de anunciar as boas novas, de falar abertamente, aleluia, que Deus é Deus que salva, é Deus que liberta de todas as prisões. Veja, aleluia, a Bíblia diz que eles indo à oração, encontraram uma jovem, aleluia, que a Bíblia diz que aquela jovem tinha o espírito de adivinhação. E trazendo para o texto, aleluia, a Bíblia diz que aquelas pessoas daquela cidade pegaram o costume de que, aleluia, de ganhar dinheiro sobre o que ela fazia. Ela gerava muitos lucros para aqueles senhores, porque ela tinha um espírito de adivinhação. Mas a Bíblia diz, meus amados irmãos, de uma maneira especial. Veja, Deus quando tem um tratado, aleluia, com homens de Deus, Deus quando tem um tratado, aleluia, louvado seja Deus, e principalmente, aleluia, com um homem chamado Paulo, veja como a coisa muda. Aonde um servo do Senhor está, milagre acontece. Aonde um servo do Senhor, aleluia, está, aleluia, coisas grandes acontecem no meio, aleluia, do seu povo. E a Bíblia diz que esta, seguindo a Paulo, aleluia, e a nós clamavam, dizendo: esses homens, aleluia, a quem anuncia o caminho da salvação, são servos de Deus Altíssimo. E ela passou, aleluia, cada vez mais está falando isso, e perturbou ali, aleluia, naquela cidade, Paulo. E Paulo, aleluia, repreende aquele espírito. E a Bíblia diz, aleluia, quando ele repreende, a Bíblia diz que o espírito sai, aleluia, daquela jovem. E a partir daquele momento, meus amados irmãos, eu quero chegar no texto, porque foi por isso que Paulo foi preso, aleluia, louvado seja Deus, com Silas ali. Aquela mulher, aquela jovem, aleluia, que tinha um espírito de adivinhação, se encontrou, aleluia, com um homem cheio do poder, cheio da glória, que repreendeu aquele espírito. A Bíblia diz que na hora que ele repreende, o espírito, aleluia, sai daquela jovem. Deixa eu dizer, aleluia, louvado seja Deus, todo espírito maligno, toda obra contrária, aleluia, contra a obra do Senhor, ela cai por terra nesta noite, porque nós servimos um general de guerra, o Deus Todo-Poderoso. A partir daquele momento, os seus senhores já não têm mais aquele lucro. A mulher, aleluia, louvado seja Deus, já não faz, aleluia, o que fazia, não dava lucro a seus senhores, e eles começam a perseguir aqueles dois homens. Veja que situação, aleluia, aqueles dois homens passaram, e a Bíblia diz, vendo seus senhores, aleluia, que a esperança do seu lucro estava perdido, prenderam Paulo e Silas e os lançaram e os levaram. Versículo, aleluia, de número 19, se você quiser acompanhar. E vendo seus senhores, aleluia, que a esperança do seu lucro estava perdida, aleluia, prenderam Paulo e Silas e os levaram.
aleluia, a praça, e eles começam a falar àqueles homens, aleluia, e apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem costumes que não são lícitos receber e praticar, visto que são romanos. E a multidão se levantaram unida contra eles, e os magistrados rasgaram as suas vestes e mandaram açoitá-los com vara. Ali começava, meus amados irmãos, o sofrimento de Paulo e Silas por repreender, aleluia, aquele espírito, por repreender, aleluia, aquele espírito de adivinhação que tanto dava lucro a seus senhores. Veja que o Evangelho de Cristo diz em sua palavra: aquele que padece pelo Evangelho, aquele que sofre, aleluia, perseguição, como Paulo e Silas, aleluia, Deus está com ele em todos os momentos. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, aleluia, que eles são ali açoitados, como o texto nos diz. A Bíblia diz naquele tempo que a lei judaica, que era o judaísmo daquele tempo, castigava, açoitava, escravizava até mesmo por 40 açoites aqueles homens ali. Veja que muitas das vezes, ao açoitar, muitas das vezes levavam ali a morte. Mas a Bíblia diz, aleluia, louvado seja Deus, no versículo de número 23, e havendo-lhe dados muitos açoites, veja, o lançaram na prisão, aleluia, mandando o carcereiro, aleluia, que os guardasse com segurança. Veja, aqueles homens, a Bíblia diz que eles apanharam tempo. A Bíblia diz que aqueles homens sofreram tempo, aleluia, naquela noite. Aleluia, louvado seja Deus, e ainda tiveram, meus amados irmãos, aleluia, louvado seja Deus, de ali que está acorrentado, está sendo vigiado pelo carcereiro. Veja, aleluia, louvado seja Deus, como o homem que serve a Deus. E aí ele recebendo, qual recebido tal ordem, lançou no cálice interior e lhe segurou os pés no tronco, aleluia. Quando ele lhe segurou os pés no tronco, Paulo e Silas já tinham apanhado muito. Paulo e Silas, aleluia, tinham passado, meus amados irmãos, um castigo terrível. Mas o que eu vejo, aleluia, o que eu me alegro em saber, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que no versículo de 25, qual eu falei, de repente de Deus, aleluia, louvado seja Deus, acontece para Paulo e Silas. Paulo e Silas estavam sofrendo naquele momento a maior humilhação da vida deles, mas naquele momento eles não ficaram desesperados, aleluia, naquele momento ali daquela humilhação, daqueles açoites que levaram, da prisão que estavam, eles tomaram, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, uma altitude, aleluia, que levanta o homem, aleluia, muitas das vezes que está caído, que no momento de sair, eles começaram a clamar a Deus, eles começaram, aleluia, a exercer a sua fé. Que a Bíblia diz, perto da meia-noite, Paulo e Silas, além de orar, a Bíblia diz que eles cantavam ao nosso Deus. Paulo e Silas estavam sofrendo, meus amados irmãos, além da humilhação, eles estavam presos, tendo seus pés, aleluia, presos, aleluia, ao tronco, aleluia, veja, aleluia, o intuito, aleluia, ali de não se desesperar, não se desespere diante da perseguição, não se desespere diante da humilhação. Faça, aleluia, que Paulo e Silas fez, que foi orar, que foi clamar ao Deus vivo. E a Bíblia diz, aleluia, que de repente sobreveio um tão grande terremoto. Aleluia, terremoto esse, aleluia, que quem operou o terremoto, aleluia, foi Deus. Deus fez um milagre grande, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quando olhamos, aleluia, para o versículo de número 26, aleluia, a Bíblia diz que de repente sobreveio um tão grande terremoto. Aleluia, que a Bíblia vai falar que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que não foi só uma porta aberta naquele lugar. A Bíblia diz que todas as portas que estavam, aleluia, presas ali com pessoas, elas foram abertas. Quem abriu, aleluia, as portas foi Deus, aleluia. Deus abre porta ao qual ninguém fecha, aleluia, nesta noite, mas também fecha porta que ninguém abre. Aleluia, louvado seja Deus por todo o livro de Atos,
Lucas enfatiza que nada pode impedir, meu amado ouvinte, o avanço do Evangelho de Cristo. Quando, aleluia, pregamos, aleluia, com fé, aleluia, milagres acontecem. Paulo e Silas ali exerceram o milagre da sua fé. Aleluia, exerça, aleluia, a sua fé e o milagre vai acontecer. E a Bíblia diz no versículo 27, e acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Ele olhou, aleluia, sobreveu o terremoto, e de repente se abrem todas as portas, e ele não vê mais ninguém. O intuito ali, aleluia, de Paulo e Silas, está ali, era mostrar um carcereiro, aleluia, que quem, aleluia, estava com ele e está é o nosso Deus. Versículo de número 28, a Bíblia nos diz que mais Paulo clamou com grande voz, dizendo: não faça ti, aleluia, não faça nenhum mal, que todos estamos aqui. Aleluia, o que me diz a palavra do Senhor, algo especial, algo, aleluia, que dá a cada de nós a maior esperança. Aleluia, que no versículo 30 a Bíblia diz: e tirando-os para fora, disse, aleluia, louvado seja Deus. Senhor, o que é necessário que eu faça para me salvar? Arrependimento chegou, aleluia, ao carcereiro. Aleluia, esta é a pergunta mais importante que alguém pode fazer, aleluia, a uma pessoa. Aleluia, o que é necessário, aleluia, para se salvar? E a Bíblia diz, meus amados irmãos, creia no Senhor Jesus, aleluia, e será salvo tu e tua casa. É chegarmos a Ele, aleluia, com o nosso, aleluia, vivo e divino resplendor através do Espírito Santo. Já finalizei, aleluia, nesta noite a Bíblia diz, aleluia, que ele, aleluia, seguiu o que Paulo disse. E lhes pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E tomando ele consigo naquela mesma noite, a Bíblia diz que levou os vergões e logo foi batizado, e ele e todos os seus. Deus salvou aquela família, e Deus salvou e salva famílias nesta noite. Aquele carcereiro não foi salvo só, aleluia, a Bíblia diz que foi ele e a sua família. Deus, ele quer salvar a família nesta noite, mas é preciso que você dê um passo a ele e diga: Senhor, reina na minha casa, reina no meu lar. Deixa, aleluia, louvado Senhor, aleluia, penetrar em teu coração de uma maneira espiritual. Como Paulo e Silas, no momento mais difícil de humilhação de sua vida, aleluia, eles colocaram um projeto. E qual foi esse projeto? Adorar a Deus, cantar a Deus, orar a Deus e dizer: Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Diga sempre isso. Deus, ele tem projeto para cada um aqui, mas é preciso sempre colocar Deus em primeiro lugar para que um milagre venha acontecer. Deixa eu agradecer a oportunidade, meu Jesus. Amém, amada igreja. Vamos orarmos nesta noite pelas contribuições na casa do Senhor. Põe-nos, maravilhoso Deus e soberano Pai, abençoa nesta noite os teus servos que aqui estão, abençoa aqueles que nesta noite têm para contribuir, aqueles que não têm, que o Senhor venha abençoar, aos que estão desempregados, que o Senhor abra a porta de emprego, Senhor. Abençoa cada um, também o teu servo nesta noite, vai fazer o santo recolhimento dos dízimos e ofertas da tua casa, em nome de Jesus e amém. Mas vamos louvar o hino de número 494. Os irmãos, medite, preste atenção nesta mensagem, neste hino falando na Jerusalém Celestial. Amém? 494. Jerusalém celestial, mansão de paz tão divinal, de jaspe tem
moro em redor, onde é a luz, o meu Senhor. Jerusalém, mansão de luz, Jerusalém de meu Jesus, cidade que pra nós fez Deus, eterna glória para os filhos seus. Um rio tem igual cristal, cuja água faz ser imortal. As aves lá muito belas são, e pra curar os servirão. Jerusalém, mansão de luz, Jerusalém de meu Jesus, cidade que pra nós fez Deus, eterna glória para os filhos seus. Ali não há mais pranto e dor, a maldição não tem vigor. A noite foi e não vem mais, o sol raiou, passar os ais. Jerusalém, mansão de luz, Jerusalém de meu Jesus, cidade que pra nós fez Deus, eterna glória para os filhos seus. Ali verei o meu Senhor, contemplarei seu resplendor e cantarei o seu louvor em gratidão e com fervor. Jerusalém, mansão de luz, Jerusalém de meu Jesus, cidade que pra nós fez Deus, eterna glória para os filhos seus. Amém, irmãos? Jerusalém celestial, aonde eu e você um dia estaremos ali ao lado do nosso mestre e amado para todo sempre. Vamos batalhar, irmãos, para nós chegar àquela linda cidade, aquela cidade aonde nós sabemos que será uma alegria, uma felicidade por toda a eternidade, amém? Cidade sem violência, sem perseguição, sem matança, cidade santa, aonde eu e você vamos ter tempo só para glorificar e adorar a Jesus. E a luz em minha e na tua vida é Jesus. Ele será a luz resplandecente. Que coisa maravilhosa. Que Deus em Cristo abençoe a igreja do Senhor. E vamos lutar para nós chegar lá. Porque esse mundão que nós vê aí fora, irmãos, não tem nada a nos oferecer, né? E a nossa vida é limitada. Quando eu pensar que não, voamos. Mas nós precisamos se preparar para nós se encontrar com a pessoa bendita de Jesus, aquele que veio a este mundo para resolver a situação da humanidade caída, da humanidade que em grande maioria não quer nada com Jesus, mas aqui neste lugar, há um lugar que há um povo que tem uma esperança, e essa esperança está em Jesus de Nazaré. É Ele a minha e a tua alegria e a nossa esperança. Então vamos, como diz lá, né, no livro do profeta, prepara
Levanta-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Amém? Que Deus e a igreja se abençoe e trabalhe permanece pelos corpos em nome de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados, agradecido por estarmos juntos. E adiante, meus amados, de tanta coisa boa que já ouvimos nesta noite. Que você possa guardar alguma coisa boa que você ouviu nesta noite. Aleluia. Toma o conselho da Bíblia. Davi disse: escondi a tua palavra, guardei a tua palavra no meu coração. Que coisa boa, irmão. Quando o crente ele aprende, quando ele guarda, aleluia, é um sinal que ele tem uma reserva, ele está protegido. Na hora da necessidade, ele tem aonde ir buscar. Amém, irmãos? E que Deus o abençoe a cada um nesta noite. Aleluia! Adiante do que já ouvimos, observe bem. Meus amados, muitas vezes nos vem as consequências, muitas vezes nos vem o problema. E muitas vezes a gente, aleluia, não quer passar por algum problema. Mas o crente de oração, irmão, aleluia, o crente que busca Deus, aleluia, o crente que espera no Senhor, aleluia, ele tem vitória. Ainda amarrado, amém? Ainda preso, ainda doente, aleluia, mas ele tem a esperança. Aquele estremoço adiante do rei Nabucodonosor, aleluia, você não obedeceu, você não se curvou à imagem de ouro, aleluia, ele disse de forma nenhuma. Agora sabe o rei, ao Deus a quem eu sirvo, a quem nós servimos, ele pode, aleluia, ele pode me livrar, ele pode nos livrar da tua mão, aleluia, e da fornalha de fogo. Crente de convicção, irmão, ele, aleluia, não desespera, mas ele espera, porque Deus é a solução. É alguém batendo na porta dizendo: não tem jeito, não vai, aleluia. E o crente, aleluia, dobra o seu joelho e diz: Deus, eu estou aqui. Deus, eu quero resposta. Deus, eu quero, aleluia, que o Senhor atenda, aleluia, o meu pedido. Meus amados irmãos, eu li 2 versículos sem comentário, tanto nesta noite, mas observam que a Bíblia nos diz no texto que lemos. Vocês sabem o que nós lemos? Lucas 19:9. Observe o que o homem de Deus aqui nos diz. Observe bem. E disse Jesus: hoje veio salvação a esta casa. Aleluia. Eu fico, meus amados irmãos, observando aquele homem, aleluia, aquele publicano chamado Zaqueu. Ele, aleluia, vemos o objetivo, o seu desejo era de conhecer a Jesus, era de ver a Jesus. Aleluia! E a Bíblia nos diz que ele procurou várias maneiras, aleluia, para ver quem era Jesus e não pôde por causa da multidão e por ser ele de pequena esta altura. Aleluia! Mas ele, aleluia, o seu alvo, o seu objetivo era ver Jesus, era conhecer Jesus. E a Bíblia nos diz que ele correu. Jesus ia passar naquele lugar e a Bíblia diz que ele correu, subiu a uma figueira, aleluia, e ficou esperando. E com pouco já ia chegando aquela multidão,
Deus te conhece, Deus sabe o teu segredo, Deus sabe o que você está enfrentando. Deus é aquele que resolve. Espera mais um pouquinho, aleluia, e com certeza a bênção de Deus vai te acompanhar. Eu quero ver quem é Jesus. Eu quero conhecer a quem é Jesus. Aí é o alvo. Muitas vezes, meus amados irmãos, a gente muitas vezes é alguém por aí. Eu quero conhecer ver, eu quero conhecer ser. Aleluia. Eu lembro, aleluia, do que aconteceu um dia lá na cidade aonde eu morava. Aleluia. Uma mulher, ela tinha tanta vontade, aleluia, de conhecer o presidente. E não é, meus queridos irmãos, que um certo dia, aleluia, o presidente foi naquela cidade onde nós morávamos. E ela tinha um objetivo, ela tinha um alvo. Eu quero ver, aleluia, o presidente. E quando ela viu, aleluia, aquela multidão entrando com o presidente, o que aconteceu? Ela morreu. Ela deu. Pá. O presidente entrou na cidade, ela morreu, não viu o presidente. Mas aquilo foi diferente, aleluia. Eu quero ver Jesus, aleluia. E a Bíblia nos diz que Zaqueu desceu, recebeu, aleluia, Jesus com prazer, com alegria, e saiu, convidou-o à sua casa. Aí vem o versículo agora que lemos nesta noite, e disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa. Este também é filho de Abraão. Este agora tornou-se filho de Deus. Amado, aquele que busca Jesus, ele encontra solução. Aquele que busca Jesus, ele tem resposta. Aleluia. Aquele que busca a Jesus, aleluia, o Senhor conversa com ele, o Senhor lhe orienta, o Senhor, aleluia, é aquele que está, aleluia, de mão aberta para nos receber. Então busca ao Senhor, deseje a buscar a Ele, deseje invocá-lo, deseja, aleluia, aprender, vem à casa do Senhor para que você aprenda, aleluia, o que Jesus quer falar com você. Aleluia. Zaqueu recebeu e disse: mestre, vamos comigo na minha casa. Aleluia. Glória seja dado o nome do Senhor. E o versículo de número 10. Aleluia. Porque o Filho do Homem veio para, aleluia, para salvar. Aleluia. Porque o Filho do Homem veio, aleluia, buscar e salvar. Aleluia. Olha o seu estado, aonde você estava. Glória seja dada ao Senhor. Muitas vezes, meus queridos, precisamos de pararmos, aleluia, para pensar qual era o nosso estado. A Bíblia diz que nós, aleluia, andava, conversava, comia, bebia, mas a Bíblia nos diz que nós estávamos mortos. O pecado nos matou. O pecado nos separou da glória de Deus. O pecado, ele fez um muro de separação. Glória seja dada ao Senhor. Mas lá no Calvário, a Bíblia diz: Jesus derrubou o muro da separação. Você que estava longe, você que estava desligado, Deus te deu. Deus nos deu uma oportunidade para voltar, para nos reconciliar. Aleluia. E sentimos a alegria do céu. Que coisa melhor, irmãos. Aleluia. Mas alegramos nisso, porque ele disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar
os que estavam por aí. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós nos alegramos, porque Ele, aleluia, é aquele que ainda faz, é aquele que ainda chama, é aquele ainda que nos convida. Glória seja dado ao nome do Senhor. Mas Romanos, abra a sua Bíblia, lá em Romanos capítulo, aleluia, 6 e versículo 23. Veja o que nos diz a Bíblia. Nós andava praticando, nós andava ganhando este salário, nós vivia na prática deste salário, aleluia, a qual a Bíblia está, aleluia, nos revelando, porque o salário do pecado é a morte, e todos nós estávamos mortos para Deus, sem direito ao céu, aleluia, sem ter aquele direito, aleluia, de comunicarmos com Ele, mas Ele está dizendo, olha, o salário do pecado é a morte, olha, Dedé, você estava morto, e nesta condição que você está, aleluia, você não pode chegar lá, porque para chegar lá tem que ser por Jesus, sem Jesus, aleluia, jamais nós temos a capacidade de chegar lá. Ele diz, o salário do pecado é a morte, mas vem agora, é uma alegria, aleluia, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, aleluia, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Está morto, aleluia, mas está morto, mas agora veio o dom de Deus. Jesus veio buscar, aleluia, Jesus subiu até o Calvário, Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e aqui estamos nesta noite, porque conhecemos a Jesus, aleluia, estamos nesta noite felizes, porque estamos adorando a Ele. É por isso, meu amado, que o homem de Deus, o profeta Isaías, ele nos diz lá no capítulo 45 e versículo 22. Isaías 45 e versículo, aleluia, 22. Aleluia, olhai para mim e sereis salvos, disse Jesus.